Queridos irmãos e irmãs, é uma alegria chegar até vocês trazendo uma pequena contribuição para bem celebrar o domingo, o dia do Senhor. Neste 28º domingo do tempo comum, fazemos a memória da salvação que Deus manifestou em seu Filho. Jesus continua seu caminho para Jerusalém, entrando agora na terceira e última etapa, caminho em que ele enfrenta dificuldades e confrontos e ensina a seus discípulos, preparando-os para os desafios e exigências de ser um seguidor seu. Faz o caminho entre a Samaria, considerada infiel, inimiga, e a Galiléia. Ao entrar, é abordado à distância por 10 leprosos, que são obrigados a ficar fora do povoado. Importante aqui lembrar que as leis contidas no Levítico determinavam que leprosos deveriam viver fora do povoado, eram considerados impuros. Viviam um grande sofrimento com a doença e o maior deles, a exclusão do convívio com as pessoas. A experiência do abandono era uma constante. Juntos, solidários em seus sofrimentos, clamam a Jesus por compaixão. Eles usam em grego o mesmo verbo que em nossa liturgia resultou na súplica "tem piedade", no nosso texto traduzido por compaixão. Algo como "olha Jesus, para minha dor e meu sofrimento". O que primeiro nos chama a atenção é que entre eles há judeus e um samaritano. A dor, a doença os une, as diferenças são superadas. Eles chamam Jesus pelo nome, que significa Deus salva, e o reconhecem como mestre. A palavra mestre, em grego, epistates, não refere-se apenas a um detentor do saber, mas a uma autoridade plena, alguém que está acima e supervisiona tudo, que detém um conhecimento superior. Por isso, ele dispõe de um ensinamento que recompõe a vida, a ponto de curar. Ao detentor dessa palavra, que mais que instruir, salva os que a ele recorrem. Eles pedem aos gritos a compaixão de Jesus que passa. Ao ser abordado, Jesus os envia aos sacerdotes e eles obedecem. Escutam a ordem de Jesus e, ao percorrer o caminho, vão sendo purificados. A confiança na palavra vai crescendo, como na vida. Vamos nos transformando e deixando-nos transformar. Não é de imediato, é preciso caminhar. O texto continua e nos leva além, quando um deles, ao perceber-se curado, volta a Jesus, lhe agradece e glorifica a Deus. O Evangelho frisa que ele é um samaritano, pertencente a um grupo apóstata da religião judaica. Algo vai além do milagre da cura e desemboca na fé que permite reconhecer que a graça vem de Deus, como faz o único curado que retorna para agradecer, prostrando-se diante do Mestre. Jesus, ao recebê-lo, pergunta pelos outros nove que foram aos sacerdotes. Essa pergunta provoca em nós uma inquietação. O que aconteceu de diferente entre o que volta e os que não voltam? Parece que o samaritano dá um passo além, superando o esquema da religião judaica, quando volta a Jesus. É necessário a fé que nasce da palavra, cresce no caminho e floresce na gratidão. Aos 9 faltou o último passo, pois a gratuidade é o segredo de quem agradece. Não há mérito em questão, apenas amor, bondade e compaixão. Esta situação apresentada no Evangelho de hoje aponta para a questão da graça de Deus, da fé e da gratidão. Jesus diz a ele: levanta-te e vai, tua fé te curou. O verbo levantar, anistemi, sugere algo mais que uma cura, mas um restabelecimento da vida como superação da morte. O encontro com Jesus, a adesão a ele, nos põe em prontidão. Diante deste grande e gratuito dom de Deus,
Aderir pode ou não ser a nossa resposta, como aconteceu com os demais curados. O samaritano respondeu com um sim profundo. O seu retorno diz o seu reconhecimento de quem é Jesus, o Salvador, e a graça que vem de Deus. É um ato de fé. Podemos experimentar pelas palavras do texto quão profunda é a sua transformação e gratidão. Escutar a palavra e estar em íntima relação com Jesus é o que pode nos dar a direção a seguir e fortalecer-nos para a missão. Deus é quem cura. Na primeira leitura, é comovente a gratidão do general sírio Naamã e a relação com Eliseu, o profeta que quer todo o tempo que Deus apareça, o agir gratuito de Deus, a não aceitar recompensas. São dois estrangeiros, o que nos leva a supor uma liberdade maior frente aos condicionamentos religiosos daquele tempo. Será que por não terem preceitos religiosos que ficam mais livres para perceber a ação de Deus? Vivemos hoje, no nosso tempo, como se tudo fosse nosso e mérito nosso. As pessoas se apropriam da religião e se tornam a medida para julgar as pessoas. Na relação com o planeta, com a natureza, nos colocamos como proprietários e ainda dividimos não só para alguns. Tudo é graça e para todos. Serem dois estrangeiros nos lembra que a salvação é para todas as nações. Não há privilégios. Parece tudo tão distante do que experimentamos nesta vida. Muita posse, muita desigualdade, muita crença em si mesmo, sem nenhum espaço para Deus. A segunda leitura nos traz o testamento de Paulo, que confia a Timóteo o anúncio da ressurreição do Senhor. É um convite a sermos firmes na escuta da palavra e na adesão ao Cristo. Assim, ressuscitaremos com Ele. E o final nos impacta, porque nos lembra como podemos ser infiéis. A fidelidade e a graça são sempre de Deus. O amor ao Evangelho deve nos mover a nos empenhar cada vez mais na percepção de nós mesmos e na escuta da palavra. A gratidão do samaritano curado nos recorda a gratuidade das coisas que nos humanizam e nos curam. A arte, a religião, a beleza das coisas, a natureza, as relações. Num mundo tão pragmático, falta-nos lançar um grito de admiração e de ação de graças diante do imenso amor de Deus que nos supera. A liturgia é uma experiência que nos conecta com esta lógica. O belo, a música, o ritmo, o espaço sagrado, o silêncio, os gestos, o encontro, a escuta, tudo pode nos conduzir à vivência do amor de Deus por toda a humanidade e podermos, como samaritano, louvar e glorificar a Deus e nos renovar e fortalecer para a missão na vida. Esta gratuidade do ato salvífico de Deus nos converte em buscadores da vida plena para os outros, em ações igualmente gratuitas e capazes de promover a saúde ou, em termos religiosos, a salvação. São muitas as iniciativas que gratuitamente se organizam em favor do próximo. Clínicas de medicina natural, pastoral da saúde, pastoral dos enfermos, hospitais mantidos por iniciativa popular e voltados para as populações pobres, profissionais de saúde em trabalhos voluntários e tantos outros. Tudo isso é assumido e compreendido à luz da fé, como prolongamento da ação salvífica de Cristo e de sua compaixão. Gostaria de terminar destacando os inúmeros verbos que aparecem neste trecho do Evangelho. Verbo é ação, é movimento. Que nunca deixemos de caminhar, de nos inquietar. O encontro com Jesus na Eucaristia, a escuta da palavra, a partilha e o caminho com os irmãos são fundamentais na transformação de cada um de nós e do mundo.
Os outros 9 são responsabilidade nossa. É preciso ir ao encontro deles e anunciar. Não basta cumprir a lei, é preciso reconhecer a graça e transpor fronteiras. Essa proporção de 9 para 1 mostra o que faz a diferença em nossa vida. Pode ser que não demos atenção suficiente às coisas e pessoas que, por outras vias, nos dão acesso à plenitude e à salvação. Bom domingo a todos e todas vocês.